Olá, olá, boa tarde ou bom dia, né? Boa tarde porque eu estou gravando na parte da tarde. Vamos lá, pessoal. Na nossa última aula eu postei um link para vocês, né? Referente a um vídeo no YouTube, um vídeo que já é do material que é passado para vocês. Uma vez que as nossas aulas não são presenciais, então vem um material prévio para a gente poder estar trabalhando. E o vídeo da nossa última aula é parte desse material, como eu deixei explicado para vocês também lá no grupo, tá? Lembrando de grupo, nós temos uma pergunta a ser respondida, que muitos de vocês ainda não responderam para mim, eu estou aí aguardando a resposta, tá bom? Nossa aula de hoje é uma sequência direta da nossa última gravada, porque nós comentamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre a diferença entre estudar e fazer tarefas, que obviamente não são a mesma coisa. Discutimos um pouquinho sobre algumas perguntas, inclusive essa aqui, né? Qual é a relação que existe entre o estudo e a sua vida? Levando em consideração essa parte da outra aula, né? O objetivo geral era ali que vocês pudessem então refletir um pouco sobre a influência do estudo na sua vida. Né? Todas as nossas aulas aqui eu estou buscando trazer esse contexto, né? Como é que é o estudo e você? Você tem estudado? Você realmente tem levado a sério os estudos? Tem feito de uma maneira lógica no sentido de logística? Tem pensado bem sobre a sua rotina de estudos, né? E pensando em rotinas, esse é o nosso próximo ponto aqui, né? Perceber a diferença entre aquilo que é hábito e aquilo que é rotina, tá? Rotina de estudos. Ou seja, nós temos uma diferenciação entre aquilo que é hábito de estudo e aquilo que é uma rotina de estudo, tá? Mas para ficar bem mais claro, não vou passar esse link aqui não, tá? Eu já separei uma abinha aqui para vocês de um site, qualquer coisa eu posso deixar lá para vocês depois, ou aqui nesse vídeo mesmo, acho que eu vou colocar lá no grupo depois. Uma diferença bem rápida do que seria uma definição de hábito e uma definição do que seria a rotina, tá? Então aqui nós temos a definição de hábito, é o impulso de realizar um comportamento com pouco ou nenhum pensamento consciente, tá? Então o hábito, repito, é o impulso de realizar um comportamento com pouco ou nenhum pensamento consciente. Para diferenciar, vamos lá no que é rotina. Então, a rotina é uma série de comportamentos frequentes repetidos. E acrescenta, eventualmente, algumas rotinas podem se tornar hábitos, mas nem toda rotina pode se tornar um hábito, tá? Então, vamos tentar encontrar um meio termo aqui para explicar para vocês. Rotina é algo que você faz com uma determinada frequência, todos os dias. Quando essa rotina passa a ser feita quase que inconscientemente, aquilo se torna um hábito, tá? Vamos usar um exemplo aqui, fugindo um pouco dos estudos para que vocês possam entender melhor. Dormir, né? Você faz todos os dias, é algo repetitivo, porém não é uma rotina, ele se tornou um hábito porque você faz isso meio que inconscientemente, já é algo natural para você, entendeu? E a ideia aqui no estudo orientado é fazer com que você transforme a rotina de estudo em um hábito de estudo, ou seja, você aprenda a gostar de estudar, você se sinta bem estudando, ao ponto de que quando você está estudando, você não sinta que está estudando. Conseguem entender essa linha de raciocínio? Você estudar sem ter aquela percepção ou até mesmo aquela cobrança, uma ideia de pensar assim, eu vou estudar, eu estou estudando, ou eu preciso começar a estudar. É uma linha bem tênue entre uma consciência e outra, mas o fato é que às vezes você lê em várias horas, por exemplo, numa rede social, e você não percebe que aquilo é leitura.
Então essa é a questão, tá? É você estudar sem a percepção de que aquilo é algo ruim ou que de fato você pensa naquilo, tá? Será que eu fui claro? Eu espero que sim. Então nós temos aqui um quadro sobre um possível roteiro. O último ponto é impossível acontecer, né? Porque eu não vou estar com vocês presencialmente. Mas a questão é que vocês terem algumas atividades, uma atividade prevista, ou seja, um questionamento, que você leve a questão de como você vê os seus estudos. Tá? Eu vou até deixar essa pergunta agora para você. Como é que você vê os seus estudos? Tá? Então gostaria que vocês fizessem uma reflexão a respeito disso, né? Sobre o que é que te motiva a estudar. De preferência aí vocês deem argumentos sobre 3 afirmações que tratam da importância de estudar. Quais são essas 3 afirmações? Logo abaixo aqui eu vou tratar para vocês essas 3 aqui, tá? Então é você observar um pouquinho aquilo lá e depois voltar aqui para poder responder essa pergunta, tá? A atividade 2 é eu sou o que eu faço, não é a pergunta, tá? Eu sou o que eu faço. Então você vai aí descrever a sua rotina semanal, identificação dos seus hábitos, sejam bons ou ruins, presentes na sua rotina, tá? Rotina. Então eu tenho identificação de hábitos bons e também ruins presentes na sua rotina. Então é você observar aquilo que tem acontecendo e isso voltado para os estudos, tá? Para deixar bem claro, não é para vocês escreverem nada disso não, tá? Num caderno, numa folha. Eu vou só pedir para que depois vocês respondam essa pergunta aqui para mim lá individualmente de novo. Isso aqui é para que você possa fazer uma reflexão, ou seja, é você aí com você, tá bom? Então vamos lá, como é que você vê os estudos e quais são as 3 afirmações que pediu aqui para a gente poder analisar? Afirmação número 1 é: estudar ajuda as pessoas a desenvolver habilidades. Afirmação 2: estudar ajuda a melhorar a condição social. E a afirmação 3: as pessoas que estudam são mais felizes e vivem mais. Então, primeiro eu vou aqui refletir junto com vocês, pensar um pouco, calcular um pouco, e aí depois vocês podem fazer aí a sua atividade pessoal, refletindo um pouco mais sobre isso, tá? Estudar ajuda as pessoas a desenvolver habilidades, tá? Então, encare uma coisa, todos nós temos competências e habilidades. Então nós conseguimos fazer as coisas e para fazer isso nós temos nossas habilidades. Então você tem, por exemplo, a competência para estudar mas você tem habilidades específicas para poder fazer essa sua linha de estudo. O que acontece é que quanto você mais estuda, mais habilidades você desenvolve, ou seja, melhor você se torna. Você passa a ser alguém muito mais inteligente, muito mais capaz de realizar tarefas. E aqui não é só no âmbito da escola não, tá? Em vários outros pontos, de várias outras maneiras, vocês conseguem também se desenvolver, tá? O ponto 2, ele diz aí então que estudar ajuda a melhorar a condição social. De fato, tá? Nós vivemos em sociedade e no nosso meio, né? E sempre vai ser assim. Só que quanto mais nós estudamos, menos recluso nós somos. Por quê? Porque a gente tende a ter capacidade de visualizar a importância do outro, né? Quando você vai ler um livro, por exemplo, você não escreveu esse livro, alguém escreveu por você. Aí você vai obter esse conhecimento de alguém. Todo e qualquer conhecimento que você tem, você acaba adquirindo de outras pessoas. E aí você vai absorvendo tudo como se fosse um compilado seu. E depois que você tem o seu conhecimento, você vai também passar para outras pessoas. Então, quanto mais você estuda, mais você ajuda a melhorar as suas condições sociais, para que você possa viver melhor entre as pessoas e ao mesmo tempo já puxar a terceira afirmação, que ela diz então que as pessoas que estudam são mais felizes, tá? São muito mais felizes. Por quê? Porque elas têm mais certeza daquilo que elas querem e por sua vez também tendem a viver mais. E aqui, obviamente, o estudo ele exclui qualquer tipo de
acidente, né? Doença ou qualquer coisa do tipo. Tá? Estamos levando aqui em consideração uma vivência normal, convencional. Então, as pessoas de modo normal que estudam, elas são muito mais felizes e também vivem mais do que as pessoas que não têm o hábito de estudar. Ok? Então, vamos puxar aqui, voltar para o que eu quero que vocês façam, que é como você vê os seus estudos, tá bom? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam para mim dessa vez, ok? Como é que vocês veem aí os seus estudos? Levando em consideração essas nossas 3 afirmações, então eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, analisassem um pouquinho, que tirasse esse tempo aqui, a previsão de duração, vou voltar aqui rapidinho, essa previsão de duração, 20 minutos, é uma prévia, né? Levando em consideração que a nossa aula, se fosse presencial, seria de 45 minutos. Então teríamos aí 20 minutos para poder falar sobre a pergunta, 20 minutos para você discutir um pouco mais sobre o que é que você faz, e aí depois eu teria 5 minutos para poder avaliar você. Como se isso fosse capaz, não tem nem como. Tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não sei quem tem ficado até aqui. Na última vez eu pedi para que vocês fizessem uma coisa aí. Pedi no final da aula. Vou falar nada. Ok, muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu.